Falar sobre independência financeira é uma necessidade urgente no Brasil. No vídeo de hoje, vamos dar uma panorâmica sobre esse assunto e passar algumas dicas para atingir o patrimônio necessário para uma velhice, sem depender de terceiros financeiramente. Segundo uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o CNDL, e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, o UFMG, em meados da década passada, cerca de 60%, ou seja, mais da metade da população brasileira, não tem recursos financeiros suficientes que garantam uma aposentadoria tranquila e digna. E só 1% dos brasileiros, repito, 1%, consegue financiar suas despesas depois que se aposentam, sendo, portanto, assustadoramente frequente que o benefício previdenciário não consiga cobrir seus gastos individuais mínimos, demandando que a pessoa ou continue a trabalhar para o seu sustento, ou que ela dependa da generosidade de filhos, parentes ou até mesmo de amigos para não ficar na penúria. De acordo com o IBGE, 52% dos idosos que têm aplicações financeiras em bancos são das classes A e B. Das classes C e D, esse percentual é de apenas 29%, sendo praticamente inexistente o hábito de poupar entre os idosos da classe E. Mesmo no último período mais prolongado de crescimento econômico em nosso país, que durou uma mísera década, de 2005 a 2014 aproximadamente, onde a população como um todo teve mais renda e as classes C, D e E ascenderam na sociedade de consumo, somente 15% da população economicamente ativa do Brasil conseguiu acumular algum recurso financeiro, principalmente na forma de poupança. Portanto, percebe-se nitidamente como a população brasileira ainda não tem o hábito de produzir reservas financeiras ou de fazer investimentos que permitam uma aposentadoria segura, mesmo na atualidade, quando entendemos que é grande a chance de vivermos além dos 80 ou 90 anos de idade. E chama a atenção que estamos prestes a completar 20 anos do fim da paridade e da integralidade dos salários pagos ao servidor público, que sempre foi uma categoria privilegiada, mas que deixou de contar com essa regalia de manter a sua aposentadoria igual àquela remuneração que tinha na ativa por força da Emenda Constitucional 41, de 2003. Ou seja, hoje, mais do que nunca, todos sabem, desde o profissional liberal, que por definição tem rendimentos variáveis, passando pelo assalariado da iniciativa privada e chegando ao glorioso servidor público, tirando aí algumas poucas carreiras excepcionais que conseguiram manter esses privilégios, hoje todos sabem que terão sua renda achatada quando decidirem se aposentar. E o que se percebe na prática é que o trabalhador médio vive a vida como se aquilo que recebesse hoje, em termos de remuneração, fosse se manter ao longo das próximas décadas. Como se o risco de desemprego, ou de imprevistos, ou de um aumento natural de despesa da chegada de um filho novo, por exemplo, já não fossem motivos mais que suficientes para que as pessoas fossem precavidas e econômicas. Nunca é tarde para conquistar a independência financeira, entendida aqui como a conquista de uma suficiência de renda, ativa ou passiva, não importa, que assegure suas necessidades básicas quando não se quiser ou não se puder mais trabalhar. Em outras palavras, se você for perguntado, se parasse de trabalhar hoje, conseguiria sobreviver, pagar suas contas, mesmo assim? Se a resposta for não, então você ainda não tem uma independência financeira. E tudo bem, muitas pessoas, mesmo maduras, nos seus 50, 55, 60 anos de idade, ainda não têm, mas a boa notícia é que é possível atingir mesmo nessa idade. Aliás, muitos bons livros de economistas renomados são concordantes ao afirmar que uma pessoa consegue se tornar independente financeiramente com algo entre 15 e 20 anos de trabalho contínuo e lucrativo, desde que faça economias.
É claro que não estamos falando de se tornar um multimilionário, apesar de até isso também ser possível em tese. Roberto Marinho, por exemplo, fundou a Rede Globo de televisão depois dos 60 anos de idade, tendo fundado a Rádio Globo antes, também após os 40. Ray Kroc fundou o McDonald's depois dos 50 anos de idade. Coronel Sanders fundou KFC, Kentucky Fried Chicken, depois dos 60 anos, e assim vai, são inúmeros exemplos. Começando pelo básico, mas pelo muito básico mesmo, a principal estratégia no Brasil para assegurar uma renda mínima como a aposentadoria ainda consiste na Previdência Social, que de forma alguma deve ser menosprezada. Afinal, e conforme está escrito em nossa Constituição Federal, a qualquer cidadão deve ser assegurada uma renda mínima e vitalícia como direito social, desde que satisfaça critérios mínimos de ter idade e de contribuição para o sistema. Como todo trabalhador, desde que com vínculo formal, já está de alguma forma inserido no sistema previdenciário do governo e a existência desse colchão para a velhice já é bastante conhecida pelo brasileiro, esse não será o foco aqui do nosso vídeo. Caso você não esteja na formalidade, considere aderir ao sistema previdenciário, ao menos como MEI, microempreendedor individual, forma na qual você pode contribuir com 5% de um salário mínimo, algo em torno de R$60 mensais, para assegurar um salário mínimo vitalício quando vier a completar requisitos mínimos de aposentadoria. Mas talvez a dica mais preciosa para começar sua independência financeira: livre-se de suas dívidas. Caso já tenha dívidas, considere se livrar o quanto antes, pague o que deve, adiante parcelas. Nada atrapalha mais a construção de uma reserva financeira do que a acumulação de dívidas, pois simplesmente não há uma aplicação bancária ou outra forma lícita de se investir recursos que assegurem rendimentos superiores à taxa de correção de uma dívida. Eu até costumo brincar dizendo que antigamente, quando queriam restringir a liberdade de uma pessoa, essa pessoa era presa. Hoje não precisa prender, basta endividar que a pessoa já fica automaticamente sem liberdade. E caso você esteja considerando contrair uma dívida, primeiro pense muito bem sobre a real necessidade desse gasto. Esse gasto é necessário mesmo? O caminho para a independência financeira passa por abrir mão, sim, de alguns confortos, viver em absoluta privação de caprichos por algum tempo, para assim você poder acumular ao máximo. Considere viver uma vida minimalista, com um mínimo de despesas. Quem me conhece pessoalmente, por exemplo, sabe que eu passei muitos anos andando de carro velho, sem conforto, sem ar-condicionado, enquanto meus amigos andavam de carro novo, esportivo, refrigerado. Mas eu sabia que possuir minha casa própria era muito mais importante. Foi a minha opção de vida. E só próximo dos 40 anos, depois de ter conquistado alguns imóveis, foi que eu tive a coragem de comprar meu primeiro carro novo, para então definitivamente concluir que é besteira, pois existem excelentes opções de seminovos no mercado, tão bons quanto. Portanto, gaste pouco e, ao gastar, gaste com bens importantes e não com caprichos ou com ostentação. E você, depois de pensar muito sobre a dívida que está pensando em contrair, considere seriamente a possibilidade de esperar um pouco mais para conseguir acumular a maior quantia possível e assim dar uma boa e generosa entrada naquilo que você pretende comprar, pois assim pagará menos juros ao final. Essa estratégia foi bem sucedida para que eu conquistasse meu patrimônio. Pagar juros só serve para enriquecer os bancos e não fazem bem nenhum a você. Bem melhor do que pagar juros é receber juros. E disciplina financeira é extremamente importante nessa caminhada. Considere também diversificar suas fontes de renda ativa. Por exemplo, os hobbies e as atividades que já realiza com alguma habilidade e boa vontade em algo que possa ser lucrativo. Se você gosta de cozinhar, considere anunciar determinados pratos ou quitutes, como bolos ou doces, nas redes sociais, que normalmente já tem e por onde já é conhecido. Caso tenha afinidade com animais, pense em oferecer seus serviços para levar animaizinhos de pequeno a médio porte, pequenos cães principalmente, para passear ou para levar ao veterinário, oferecendo esse serviço no próprio condomínio, ou no bairro onde você mora. Pensando que estamos considerando um público de mais maturidade, é frequente encontrar pessoas bem experientes e até mais habilidosas
do que os jovens trabalhos manuais. Eu, particularmente, sou bem limitado para mexer com furadeira, para trocar um chuveiro ou para montar armários e retribuo com muita satisfação quem puder me ajudar com isso, com uma remuneração. Isso significa que realizar pequenos reparos domésticos pode também ser uma atividade lucrativa, na forma do que hoje muito se conhece como marido de aluguel. Você poderia até também considerar ser síndico do seu condomínio, o que é uma atividade remunerada. Já uma habilidade que eu teria, por ter acumulado décadas de experiência com isso, seria produzir declaração anual de imposto de renda. Apesar de não ter qualquer formação na área contábil, eu sei que sou bastante capaz de preencher uma declaração em formato simplificado e até em formato completo. Afinal, é uma obrigação de todo cidadão na sua vida civil. E imagino que muitas pessoas mais maduras teriam a mesma ou até maior capacidade do que eu, podendo exercer essa atividade de forma remunerada. Por conta da pandemia, a quantidade de crianças hoje em dia tendo aula em formato remoto, em salas de aula virtuais, aumentou muito, e com isso também as dificuldades de aprendizagem, que tornam o reforço escolar uma outra atividade paralela em que a pessoa pode buscar exercer como um complemento de renda. E por tudo que estamos discutindo aqui no nosso canal, e considerando que a permanência das pessoas mais velhas no mercado de trabalho está acontecendo por mais tempo, e também com o encolhimento das famílias, as crianças estão cada vez menos tendo primos e tios, o que eventualmente tem diminuído a disponibilidade de parentes próximos com quem essas crianças podem ser deixadas em momentos. Com isso, abriu-se uma oportunidade nova, cada vez mais comum, que é a da vovó ou do vovô de aluguel, pessoas mais velhas que se dispõem a cuidar de crianças por algum tempo, enquanto os pais têm algum tempo livre para lazer ou para algum compromisso. Nada do que foi falado aqui exaure a lista do que pode ser buscado como fonte de remuneração extra, pois a intenção é apenas exemplificar, ilustrar como que um hobby, uma habilidade ou um gosto pode se transformar em algo lucrativo, mesmo na maturidade. Por fim, faça a renda que acumulou se multiplicar. Tão importante quanto obter uma boa fonte de renda, em forma de um salário, um prolabore, uns honorários, vindo desse trabalho ativo, é fazer com que essa renda se multiplique na forma de bons investimentos financeiros, o que se chama de renda passiva, para fazer seu dinheiro se multiplicar enquanto você dorme. Infelizmente, e digo infelizmente realmente, com grande pesar, o brasileiro foi condicionado ao longo de décadas a pensar que poupança é a melhor forma de multiplicar suas economias. Foram tantas turbulências políticas e econômicas pelas quais passamos que não foi difícil para o sistema financeiro convencer as pessoas a se contentar com ganhar pouco, desde que de forma segura. O problema com esse pensamento é que a sensação de ganho com a poupança é ilusória. Não se ganha, se perde. A poupança atual rende bem menos do que a inflação. Só para que você tenha uma ideia, a poupança rende 70% do CDI, índice que acompanha a taxa básica de juros do país, que é a Selic. Na data que gravamos esse vídeo, a Selic se encontra em 7,75%, o que significa que a poupança te rende pouco mais de 5% ao ano, mas a inflação está acima dos 10%. Ou seja, poupança a 5%, com inflação a 10%, significa que o preço das coisas no supermercado cresce a uma razão bem maior do que o seu dinheiro rende numa aplicação bancária, portanto, perdendo poder aquisitivo. É claro que não estou falando aqui da reserva de emergência, aquele recurso que tem que ficar mesmo disponível para demandas emergenciais ou de curto prazo a todo tempo. Mas como estratégia de médio a longo prazo, a poupança é péssima, pois apenas assegura que seu dinheiro compra em um ano menos do que ela comprava no ano anterior. Por isso, use da estratégia de buscar aplicações financeiras que rendam no mínimo 120% da Selic, para que no mínimo você empate a inflação e mantenha seu poder de compra. Hoje não é difícil achar bancos novos ou corretoras independentes, cadastradas no Banco Central, certamente, que chegam a pagar 150% até 200% do CDI, o que chega, de certa forma, até ser rentabilidade maior do que a inflação. Não se acomode, mude de seu dinheiro de banco e não ceda aos argumentos de um gerente que queira te vender medos ou te ofereça menos do que isso. Sendo ainda bastante conservador,
busque fazer aplicações financeiras no Tesouro Direto. Atualmente, qualquer banco, mesmo aqueles muito capitalizados, como os principais bancões do mercado, Itaú, Santander, Banco Brasil, eles já oferecem produtos financeiros como esses. Esses produtos do Tesouro Direto não são anunciados, pois eles competem com os CDBs que normalmente são mais lucrativos para os próprios bancos. O banco pode até exigir que você faça um cadastro de investidor, mas uma vez que você faça, não costuma ser complicado, você terá acesso a esse cardápio de produtos financeiros que antes não tinha, como o Tesouro IPCA, por exemplo, que oferece uma correção do seu dinheiro pela inflação, acrescido de um percentual de bônus. No momento que gravamos esse vídeo, há títulos do Tesouro IPCA pagando inflação, ou seja, cerca de 10% ao ano, mais 5% de bônus, de modo que seu dinheiro passa a render 15% ao ano. E daí você precisa manter a disciplina de aportar todos os meses aquilo que você acumulou com o seu trabalho e renda extra e esperar que o milagre dos juros compostos atue sobre o seu dinheiro. Há outras possibilidades de multiplicar seu dinheiro, através da renda variável, como ações, debêntures incentivadas e fundos imobiliários, e outros, apesar de serem excelentes formas de acelerar a construção do seu patrimônio, esse tipo de investimento variável requer um pouco mais de conhecimento e disciplina financeira. E esse assunto pode ser tratado em outro vídeo do canal, desde que deixe seu comentário aqui pedindo por esse tipo de conteúdo. E não deixe que os problemas familiares te impeçam de conquistar a tranquilidade financeira. Problemas financeiros dos filhos ou dos netos são problemas deles e não devem afetar a sua vida financeira ou seu equilíbrio emocional, pois cada um faz suas próprias escolhas na vida. Não deixe usarem seu nome para transações que vão te endividar. Não empreste seu dinheiro para parentes ou pessoas para quem depois você não possa cobrar. Não comprometa sua tranquilidade gastando com coisas das quais não precisa. Espero que tenham curtido esse conteúdo e nos sigam para receber notificações de novos vídeos. Um cordial abraço a todos.